Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, nesta aula eu vou finalizando aqui com vocês, né, o conteúdo. Inicialmente agradeço a todos aí pela atenção nesse semestre. E para fechar eu vou falar, obviamente, mais uma vez aí das componentes simétricas, né, para análise de circuitos trifásicos desequilibrados, trazendo aí uma situação um pouco diferente aí do que nós vimos anteriormente, tá? Então, para esta aula temos os seguintes objetivos. Inicialmente eu farei uma análise teórica, tá, de um circuito elétrico desequilibrado através de componentes simétricas, tá? Então, um circuito com desequilíbrio via componentes simétricas, é um caso diferente, tá, do último que a gente viu. Nós vamos verificar aí o desequilíbrio na fonte, não na carga. Teremos aí o cálculo das correntes de componentes simétricas do circuito e um exemplo aí final, né, na aula de cálculo para as correntes trifásicas através das componentes simétricas, tá? Então eu tenho de forma resumida o sistema elétrico e eu vou para as componentes simétricas, depois eu volto das componentes simétricas já com as correntes. A gente vai fazer esse estudo na aula de hoje. Legal, então nós temos aqui uma problemática, né? Considerando um gerador fechado em estrela com neutro aterrado, né? Alimentando uma carga desbalanceada, surgem correntes desequilibradas. Isso daí nós vimos, né, anteriormente. Quando as correntes são desequilibradas, pode-se resolver aí o circuito, né, através de componentes simétricas e por leis de Ohm ou de Kirchhoff. Então temos aqui o circuitinho, né, a fonte de alimentação com as tensões de linha, temos a nossa tensão de fase aqui, temos aqui uma carga, né, se ela tem desbalanço, ela gera correntes, e A, e B e C, em desequilíbrio, né, correntes aqui com a seta indica o tamanho aqui da corrente, então o IC seria o maior e o IB o menor, por exemplo, né, e o IN, que seria a soma das correntes aí, né, ao longo do tempo, mas tem um desbalanço na carga, surge uma corrente de neutro, tá? Para esse tipo de ligação, o que acontece? Corrente de sequência zero é 1/3 da corrente de neutro, tá? Portanto, a corrente de neutro é 3 vezes a corrente de sequência zero, tá? Peguei aqui o IA, por exemplo, né? Porque elas têm mesmo módulo e mesma fase, né? Então, o IA é igual, o IA0 é igual o IB0, que é igual o IC0, né? Então, a gente pega uma das fases aqui de sequência zero e multiplica por 3, temos a corrente no neutro, tá? Conceito fechado, isso daqui vimos na aula passada, vocês, espero eu, tenham entendido aí, né, que o retorno pelo neutro é sempre de sequência zero. Não é sequência negativa e nem sequência positiva, só sequência zero. Legal. Assim como ocorre no caso anterior, tá? Quando as tensões fornecidas estão desequilibradas, então agora eu estou falando de tensão elétrica. As correntes fornecidas também serão desequilibradas, mesmo que a carga final seja balanceada. De novo, quando as tensões fornecidas estão desequilibradas, as correntes fornecidas também serão desequilibradas, mesmo que a carga final seja balanceada. Então, nesse caso, não interessa se eu tenho uma impedância de 3 ohms por fase. Não interessa. Se a alimentação está em desequilíbrio, as correntes também estarão em desequilíbrio por desequilíbrio e assimetria, possivelmente, da alimentação, né, das tensões. Então, isso acaba ocorrendo aí, tá? O reflexo, né, desse desequilíbrio das tensões vai para as correntes. Nesse caso também utiliza-se as componentes simétricas para a resolução tanto das tensões como das correntes, tá? Então aqui nós temos o cálculo, né, das componentes, né, zero positivo e negativa para a tensão, e nós temos também
aqui a definição para as correntes. Obviamente, se eu tenho tensão de sequência zero dividido pela impedância de sequência zero, eu tenho a corrente de sequência zero. Tensão de sequência positiva dividido pela impedância de sequência positiva, tenho corrente de sequência positiva. E tensão de sequência negativa dividido pela impedância de sequência negativa, tenho a corrente de sequência negativa. O modelamento da corrente é similar ao da tensão, né? Tem aqui os valores de sequência, tem aqui os valores referentes ao sistema trifásico, né, por fase, IA e B e C, ou VA, VB e VC. Legal, turma? Isso daqui é interessante, né? Eu não havia comentado, mas se nós temos tensões de sequência e correntes de sequência, temos também impedâncias de sequência, tá? Vou trazer um exemplo agora, tá? Um exemplo de análise para um circuito com tensão de alimentação desequilibrada. Um caso aqui interessante, ó. Uma fonte ligada em estrela com nêutron aterrado, né? O nêutron aqui ele é aterrado através de uma impedância, tá? Alimenta uma carga com nêutron isolado. Puxa vida! Pera aí, deixa eu ver se eu entendi, professor. As duas cargas têm nêutron, sim. A fonte tem nêutron e a carga tem nêutron. Só que a fonte ela tem um nêutron aterrado via impedância. Sim, via um J10 aqui, tá? J10 ohms está sendo aterrada, né? Melhor dizendo. E a carga está com nêutron isolado, então nêutron flutuante, ele não está ligado a nada. Então essa é a situação, perceba. Fonte e carga tem nêutron, mas não são vinculados. Determine as correntes de sequência desequilibradas para o circuito abaixo. Legal. Os dados de alimentação do circuito são mostrados, né? Temos aqui 277 ângulo 0, 260 menos 120, 295 ângulo de mais 115. Então a alimentação está em desequilíbrio e assimetria. Legal. Aqui, turma, nós temos aqui a impedância em Y, é 30 sobre 3, na verdade é 10, né? Foi colocado pelo livro dessa forma. 30 sobre 3 com ângulo de 40 graus. Tá? 30 sobre 3, provavelmente por questão de vinculação aí, a conversão, né? Estrela para delta. Então pode estar, esse 3 aqui pode ser vinculado a isso. Legal, impedância de linha. Vocês estudaram, né? Já viram com o professor Fausto aí um circuito com impedância de linha. Aqui a impedância de linha tem módulo 1 ohm e ângulo 85 graus. Ou seja, é uma impedância fortemente indutiva. Tá certo? Bacana. Então nós temos aí, primeiro passo, né, para a resolução do circuito, é a conversão das tensões de alimentação desequilibradas em tensões de sequência. Tá? Por que, professor? Vocês vão entender. Então, eu tenho aqui o circuito, né? Tenho tensão de alimentação, circuito fechado com uma impedância, surge IA, IB e o IC. Ah, mas e o IN? IN é zero. Ô louco, como? Muito simples. Nêutron não está aterrado? Sim. Mas tem nêutron. Sim, está aterrado. E aqui o nêutron está aterrado? Não, está isolado. Então como que a corrente vai chegar, por exemplo, IA? Vem aqui na fase A, no nêutron, para voltar para a fonte. Por onde? Ah, por aqui não tem. Pela Terra, não tem também, não tem caminho. O nêutron está flutuante. Então ela vai voltar por uma fase. Tá? Ou por B, ou por C. Né? Ora por C e ora por B. Né? Isso daí é instantâneo, vai mudando ao longo do tempo. Então, o retorno, né, de cada uma das fases não é pelo nêutron, porque ele é isolado. Tá? Na fonte é aterrada, mas na carga é isolada. Portanto, para este circuito, corrente de nêutron é zero. Ok. No que isso impacta? Perceba. Corrente de nêutron é zero, essa impedância aqui, se eu multiplicar por zero aqui, a tensão é zero, né? Então eu tenho terra aqui no centro.
eu tenho que fazer a conversão aqui das tensões para gerar as tensões de sequência, 0, positiva e negativa. Por quê? Porque eu quero as correntes de sequência, certo? Então, quando eu faço o cálculo aqui das tensões de sequência, eu chego nesses valores. Ah, legal, professor, entendi. Bacana. Então, perceba, eu tenho muita sequência positiva, isso daqui é legal, isso daqui é importante, ó. Se eu tenho que ressaltar isso aqui, ó, 277,1. Com ângulo menos 177, quase zero o ângulo. E isso daqui é 277 para a sequência positiva, e 9 só para negativa e 15 para a sequência zero. Então a sequência positiva é muito maior que as outras sequências, ou seja, esse sisteminha aqui, ele tem pouco desequilíbrio e pouca simetria, aparentemente. Por esses dados aqui, eu observo, ó, sequência positiva tem a maior parte. Puxa, legal, bacana, isso é um bom sinal. Muito bem, vamos lá. O cálculo para a resolução da corrente do circuito é realizado analisando o circuito por fase, né? Então, se eu pego lá, por exemplo, fase AN, eu tenho impedância de linha 1 com 85 graus, carga 10 com 40 graus. Bacana. O que eu faço aqui? Eu associo, né? Sequência 0, positiva e negativa. Tá chegando aqui, né? Essas são as correntes. Tem o 0 e 1 e 1 e 2. Legal. Só que, considerando que não há neutro na carga, não existe a carga isolada. Temos o seguinte. E 0 igual a 0. Ué, mas a gente não calculou as correntes de componente ainda. Não calculamos. Mas sabemos que a corrente I0 é 1/3 da corrente de neutro, que eu passei no início da aula. 1/3 de 0 é 0. Então a corrente de sequência 0 é 0. Eu já sei disso. Tá? Agora, corrente de sequência positiva. Pego a tensão de sequência positiva e divido pela impedância. Tá? Chegarei aqui em 25,82 com ângulo de 45,55 graus. Corrente de sequência negativa, pego a tensão de sequência negativa e divido pela impedância. Tá? Chegando aí em 0,86 com ângulo de 172 graus. Perceba, sequência 0, 0 amperes, ou seja, não tem corrente no neutro. E se não tem corrente no neutro, não tem corrente de sequência 0. Tá? Vice-versa, né? A recíproca é verdadeira aqui, tá? Na componente de sequência positiva é muito maior que a componente de sequência negativa. Então há pouco desequilíbrio barra assimetria na corrente também. Isso é algo bom. Tá? E a gente consegue agora, utilizando o sistema matricial, pode-se calcular as correntes do sistema trifásico, tá? Então, ou seja, IA e B e C, eu posso chegar nesses valores, em função das correntes de sequência calculadas. Então, puxa, se eu montar a matriz, eu tenho isso. O I0 vale 0, I1 vale 25, o I2 vale 0,86. Legal. Qual a fórmula matricial para voltarmos? Essa daqui. Né? Multiplico a matriz aqui, referência, pela matriz coluna do que obtivemos nas componentes de sequência. E eu tenho agora, adivinha, correntes IA e B e C. Ô louco, mas tem o 0 aqui na primeira linha, virou 25? Sim. Por quê? Quem está mandando aqui na parada, quem está mandando no circuito, é sequência positiva e sequência negativa. Não tem neutro, não tem sequência 0. Tá? E se eu tenho muito mais sequência positiva, significa que o sistema está muito mais próximo do equilíbrio. Então perceba, IA é 25, mas o IB é 25 também, pô. Tem uma diferença na casa decimal. E o IC, que é 26, mais 26 está muito próximo de 25. Então, de cara, o que vocês podem compreender com esse exemplo é o seguinte: tem muita sequência positiva em relação à sequência 0 e negativa. Opa, o sistema ele já está
mais próximo do que deveria ser. Agora, se eu tenho muita sequência negativa, ou muita sequência zero, ou ainda muita sequência zero e muita sequência negativa e pouca sequência positiva, opa, problemas, né? Problemas. Uma aplicação prática para vocês entenderem é o seguinte, ó, supondo eu tenho um motor. O motor ele gira no sentido horário, por exemplo, com um componente de sequência positiva. Tá? Ele gira no sentido horário. Legal, se eu alimento ele com um sistema em desequilíbrio, eu tenho componente negativa, nesse exemplo, por exemplo. Tá? Eu tenho ali um sistema com um componente positiva e negativa. A componente positiva arrasta o rotor no sentido horário. A componente negativa no sentido anti-horário. Eu posso cisalhar o motor, o rotorzinho ali do motor. Né? Eu posso quebrar. Por quê? Tem um efeito ali de torção. Né? Parte das componentes da rede está fazendo, via campo magnético girante, está fazendo o motor girar para o sentido horário. Tá? Que são as de sequência positiva. Parte das componentes, né, sequência negativa no caso, faz o motor tender a girar no sentido anti-horário. O rotor é uma peça mecânica, né? Ele tem uma dureza, enfim, ele tem características ali mecânicas bem definidas. Né? Agora, ele tem um limite. Tá? Quanto de potência eu estou gerando ali? Talvez seja uma potência suficiente para quebrar o eixo. Tá? Louco, professor, o desequilíbrio vai quebrar o eixo da máquina. Pode acontecer. Tá? Por isso que existe a normativa, né? Tem toda uma legislação por trás que analisa, além de outros distúrbios aí de qualidade de energia, analisa também o desequilíbrio, porque o desequilíbrio ele pode ser muito prejudicial, aí, principalmente quando falamos de máquinas elétricas. Então esse é o resultado do nosso sisteminha, que aparentemente poderia trazer aí um aspecto antes de calcular as coisas, né? Puxa, aqui vai, né? Nossa, o IA vai ser quase zero. Não, o IA é 25. O IB é 25, sim. Ah, o IC vai ser quase zero. Não, o IC é o maior de todos, é 26, né? Então tem que aplicar a fórmula, não tem achismo. Tem que fazer todo o procedimento de cálculo certinho para chegar num resultado aí coeso, coerente com a realidade. Certo, turma? Então é isso, eu agradeço a atenção de todos, agradeço a atenção no semestre, agradeço a atenção nessa aula, agradeço a participação, agradeço a realização aí das tarefas, né? E espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma, se não em aula presencial, que seria a minha parte aí de laboratório, mas que mesmo à distância que eu tenha conseguido aí trazer aspectos práticos e que tenho elucidado aí algumas dúvidas que talvez um ou outro aí tenha já da área prática, quem atua e quem está estudando, que espero que essa introdução tenha sido tranquila aí, introdução do conteúdo, que vocês possam se desenvolver cada vez mais, tá? A partir desse conhecimento que vocês obtiveram nessa disciplina, na minha disciplina juntamente com a do professor Fausto, né? Essa daí é a nossa disciplina, a parte teórica dele, que se complementa com a minha parte prática, e que todos aí consigam aí levar esse conhecimento e aplicar não só em outras disciplinas aí do quarto semestre, mas também aí na vida prática, na vida profissional de todos. Certo, turma? Agradeço muito a atenção de todos. Espero aí que a gente se encontre pela escola aí no momento mais tranquilo aí, no momento mais saudável aí para todos nós, né? Que tenhamos um pouco mais de tranquilidade aí no semestre que vem. Beleza? Grato a todos, bons estudos e até logo.